A incrível história da vovó, superação e vingança que vai chocar você! Maria sempre foi a avó mais amada da pequena cidade de Santa Luzia. Com seu cabelo branco como a neve e uma risada que aquecia os corações, ela era o centro da vida de sua família. Dedicou sua vida a cuidar dos netos, preparando bolos, fazendo tricô e contando histórias de um tempo em que as coisas pareciam mais simples. Mas a vida de Maria deu uma guinada cruel no dia em que seu filho, Roberto, morreu em um acidente trágico. Um acidente que ninguém esperava. Um acidente que, aos olhos de todos, parecia um infortúnio. Mas na sombra das noites escuras, Maria começou a sentir que havia algo mais sombrio em jogo. Cada dia era uma luta. O luto tomou conta de seu coração como uma névoa densa. Maria não conseguia entender por que uma força maligna roubou seu filho, e à medida que passavam os dias, ela percebia estranhas coincidências. Carros que passavam devagar pela sua casa, olhares insistentes de vizinho. As lembranças de Roberto ameaçavam se transformar em pesadelos. Uma semana após o enterro, enquanto limpava a casa, Maria encontrou uma carta amarela, dobrada como origami, escondida entre as páginas de um velho livro. As palavras, escritas com uma caligrafia apressada, revelavam um esquema de corrupção que envolvia um poderoso empresário local, conhecido como Caio Andrade. Ele era um homem respeitado, mas também temido. Seu dinheiro e influência dominavam a cidade, escondendo segredos obscuros. Com o coração batendo acelerado e a determinação renascendo, Maria decidiu que não poderia ficar parada. Era hora de descobrir a verdade. As noites tornaram-se longas e cheias de tensão. Enquanto suas mãos tremiam ao digitar em um computador velho, sentia como se cada letra fosse um ato de coragem. O céu estava sempre nublado quando Maria se aventurava a procurar aliados. Um jovem jornalista chamado Lucas, cuja paixão pela verdade ecoava em suas veias, encontrou Maria em um café, onde, juntos, eles descobriram que a morte de Roberto não foi acidental, mas parte de um plano traiçoeiro. Maria sentiu uma onda de revolta, uma mistura de dor e raiva. Não era apenas sua luta, mas a luta de todos. E à medida que as peças se juntavam, uma verdade aterradora sobre seu próprio passado começou a emergir. Segredos familiares surgiam, ecoando de um tempo que Maria pensava ter deixado para trás. A mulher compassiva e gentil que todos conheciam estava se transformando em uma força inesperada. Ela se questionava até onde iria para proteger seus netos e fazer justiça. O que realmente estava em jogo nessa luta? Maria estava prestes a descobrir que as respostas poderiam levá-la a um lugar mais sombrio do que jamais imaginou. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Maria olhava pela janela, a chuva caindo lá fora trazia um toque de melancolia.
Ela sentia o impulso de seguir em frente, mas não conseguia. Lucas, o jornalista, tinha se comprometido a ajudá-la, mas a cada nova informação, a tensão aumentava. Eles navegavam neste mar de corrupção e cada onda parecia mais poderosa que a anterior. Uma noite, enquanto Maria revisava notas em sua mesa, uma batida forte na porta a fez saltar. Era Lucas, pálido e com os olhos arregalados. Maria, você precisa ver isso. Ele a puxou para fora. A chuva torrencial não era nada comparado ao pânico que ela sentia. Ouvindo gritos e sirenes, Maria seguiu Lucas, cada passo mais pesado que o anterior. Quando chegaram à praça, um grupo de pessoas se reunia. A luz de um carro de polícia iluminava a cena. E ali, em meio à multidão, um corpo estendido no chão. Maria se aproximou. Seu coração parou. Era Caio Andrade, o empresário que havia se transformado em seu alvo. Mas o que era aquilo? O homem respeitado da cidade, agora manchado, com o olhar perdido. Foi o assassinato, Lucas murmurou, sua voz carregada de espanto. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Alguns diziam que era uma vingança, outros que alguém finalmente se cansara de seus jogos. Mas quem o teria matado? Maria ficou em estado de choque. Pela primeira vez, a verdade parecida tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Ela tinha se atirado na busca por justiça, mas agora sentia que tudo tinha mudado novamente. Um assassinato era algo que poderia colocar sua vida e de seus netos em grave perigo. Assim que olhar para Lucas, paralisado ao seu lado, ela percebeu que aquele era um momento decisivo. A gente precisa ir, disse Maria, a urgência em sua voz clara como o dia. Mas antes que pudessem se afastar, uma mulher com um lenço vermelho se aproximou deles. Vocês não sabem, não é? A mulher sorriu de forma sinistra. Sua presença era como um balde de água fria. Caio não era apenas um empresário. Ele era um dos responsáveis pela morte do seu filho. O coração de Maria disparou. Cada palavra era como um soco no estômago. Mas quem? Quem te contou isso? Lucas perguntou, tentando entender a situação. Eu sou parte da história, querida. O que você descobriu não é nada comparado ao que ainda está por vir. A verdade está escondida sob as sombras. E o que você busca vai fazer você se perder. A mulher encarou Maria. Seus olhos eram frios como o inverno. Antes que Maria pudesse protestar, a mulher se virou e desapareceu na multidão. Maria estava paralisada. O que ela acabara de ouvir era um choque que atingiu como um raio. Quem era aquela mulher? Quais segredos ela escondia? Ela olhou para Lucas e viu o mesmo medo nos olhos dele. A luta por justiça agora se tornara uma guerra contra um inimigo invisível. A incerteza a envolvia como uma névoa espessa. Com a morte de Caio, o campo de batalha mudara. Não era apenas a vida de sua família em jogo, mas algo muito maior do que ela havia imaginado. Agora, era uma corrida contra o tempo. Alguém muito poderoso estava por trás de tudo. E Maria sentia que seus passos a levavam para um abismo sem fundo. A verdade não era apenas dolorosa, era letal. A rainha da cidade agora estava mergulhada na escuridão. E a luz que ela buscava se afastava cada vez mais. O que mais estaria escondido nas sombras? E quem era a mulher que parecia saber tudo? O nó na garganta de Maria não se desfazia e uma nova jornada estava apenas começando.
Maria estava paralisada. O que ela acabara de ouvir era um choque que atingiu como um raio. Quem era aquela mulher? Quais segredos ela escondia? Olhando para Lucas, sentiu que o mesmo medo que a consumia tomava conta dele também. Agora, enredados em uma teia de intrigas e sombras, a luta por justiça parecia mais complexa do que nunca. A multidão na praça murmurava, mas tudo que Maria conseguia ouvir era seu coração acelerado. "Precisamos ir", insistiu, puxando Lucas pela mão. A chuva caía mais forte, como se o céu estivesse lamentando as revelações que ainda estavam por vir. Cada passo que davam parecia pesar mais. O medo se misturava à urgência de descobrir a verdade. E enquanto se afastavam, Maria sentiu algo gelido tocar seu ombro. Virou-se abruptamente e deu de cara com um homem alto, de cabelo grisalho e olhos penetrantes. Era um rosto desconhecido, mas algo em sua expressão a deixou alerta. "Maria", ele disse, sua voz grave abalando a chuva. "Você não deveria estar aqui. Eles estão observando você." "Tem! O que você quer?" Maria respondeu, tentando manter a calma, mas seu estômago se revirou. Lucas estava ao seu lado, pronto para defender Maria. Mas o homem gesticulou para que eles se afastassem do centro da praça. "Há muito em jogo. A morte de Caio não foi um mero acidente. Ele tinha segredos, segredos que podem destruir tudo. Inclusive sua família." Ele sussurrou, olhando ao redor, como se temesse ser ouvido. Maria sentiu o nó na garganta se apertar. "Segredos? Que segredos?" Lucas indagou, e Maria se voltou para ele, procurando respostas naqueles olhos confusos. O homem pareceu hesitar, mas então pareceu tomar coragem. Caio nunca agia sozinho. Ele tinha um sócio. Alguém dentro do seu círculo, e essa pessoa está cada vez mais próxima de você. O estômago de Maria afundou. Que isso queria dizer? Ela olhou para Lucas, que parecia igual de aturdido. "Você tá falando do quê, exatamente?" Maria pressionou, quase implorando por clareza. O homem deu um passo à frente em um gesto ameaçador. "A verdade que você busca pode custar mais do que você imagina. E essa pessoa, ele está mais perto do que você pensa." O coração de Maria disparou. Não podia ser, mas de repente a imagem de Roberto, seu filho amado, começou a se entrelaçar com lembranças de momentos de sua vida em família. Olhos que conhecia bem, sorrisos que não conseguiam esconder segredos. Uma memória específica surgiu, um olhar furtivo entre Caio e seu marido em uma reunião antiga. Maria ficou paralisada. "Isso não pode ser verdade", sussurrou. Antes que pudesse processar essa ideia devastadora, o homem se virou e correu, desaparecendo na multidão. Maria e Lucas se entreolharam. A chuva caía como uma cortina sobre eles, enquanto suas mentes giravam em meio a revelações implacáveis. "Precisamos descobrir quem." "Quem seria esse sócio?" disse Lucas, olhos determinados. "Isso muda tudo. Se Caio não estava sozinho, isso quer dizer que ainda tem alguém perseguindo você." O pânico cresceu em Maria. Se era verdade, eles estavam em perigo real. "Eu não posso colocar meus netos em risco. Não posso." A voz dela tremia, enquanto a realidade pesada a atingia. O que mais Maria não sabia? Qual o custo da verdade que procurava? Mas então, como um relâmpago cortando o céu escuro, uma explosão repentina fez a praça tremer. Um carro em alta velocidade colidiu com uma barraca de feirantes, estilhaçando cristais de luz e pânico.
Maria gritou, enquanto o caos se instalava ali. Dentre o tumulto, um grito familiar ecoou. Vovó! Era uma de suas metas, o mundo de Maria de sabor. O que estava acontecendo? Ela precisava correr para proteger a família, mas a verdade estava chamando, e agora os riscos pareciam inomináveis. O que mais iria perder? Que decisões terríveis ela teria que tomar para salvar os que amava? A tempestade estava apenas começando. Maria ficou paralisada, seu coração disparando enquanto a cena ao seu redor se desenrolava em câmera lenta. O grito da neta atravessou a confusão, mas sua mente estava turva. Ela precisava chegar até lá, precisava proteger a pequena. Em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da praça. Era seu filho, Rafael, que ela pensou ter perdido para sempre. Ele estava ali, com expressão alarmada. Vovó! Vovó! Ele gritava com os olhos arregalados. O som do estrondo da batida ainda ecoava e Maria sentiu um frio cortante. Para onde olhar? O carro continuava a soltar fumaça, as sirenes uivavam e a multidão se aglomerava de forma caótica. Mas Rafael, o que ele estava fazendo ali? Eu vim te ajudar! Ele gritou, correndo em direção a Maria. Porém, antes que ela pudesse responder, um movimento rápido atrás dele chamou sua atenção. Uma sombra se aproximou e Maria percebeu que não era apenas o carro que trazia perigo. Era uma figura encapuzada, seus olhos brilhando de uma forma sinistra. Ela sentiu um arrepio na espinha. Rafael! Cuidado! Gritou, mas era tarde demais. A pessoa avançou rapidamente e, em um movimento fluido, desferiu um golpe que derrubou Rafael no chão. Maria congelou. Um grito de terror lhe escapou, mas não era apenas pela queda do filho. No mesmo instante, a figura encapuzada tirou o capuz. O rosto que apareceu diante de Maria trouxe um sofrimento que ela nunca poderia imaginar. Era a Ana, a irmã de Roberto, a mulher que havia desaparecido anos atrás e que todos acreditavam estar morta. Surpresa, não é? Ana disse com um sorriso torto. Você achava que estava sozinha nessa? Que o mundo estava contra você? Ah, Maria, você sempre foi tão ingênua. A voz dela tinha um tom cortante e Maria sentiu seu estômago revirar. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Maria perguntou, tremendo. A certeza de que Ana era responsável por tudo aquilo deixou seu sangue gelado. A mulher riu, um riso gélido que ecoou na praça. Você realmente não entendeu nada. A morte de Caio, a queda do seu filho, isso tudo foi parte do plano. Maria olhou para Rafael, que estava se levantando, sua expressão misturando confusão e medo. Ana, você não pode! Não faça isso! Maria implorou, mas a irmã apenas balançou a cabeça. Mas eu posso, querida. E eu vou. Com um movimento rápido, ela tirou uma arma do bolso. O mundo à volta de Maria parou. Você vai dar a chave para tudo isso ou eu verei seu neto sofrer. A praça estava em pânico. Sirenes choravam enquanto a fumaça do carro ainda subia. Você não entende, não é? Ninguém está a salvo, nem você, nem suas crianças. O jogo começou e você acaba de entrar na rodada final. Maria sentiu que tudo estava desmoronando. Ana não era apenas uma sombra do passado, mas uma ameaça real e iminente. Não! Não vou deixar você machucar mais ninguém! Gritou com a voz embargada. Naquele momento, a linha entre o bem e o mal se confundiu. E Maria percebeu que a luta pela verdade tinha um preço bem mais alto do que ela imaginava. A multidão gritou. O
pânico se instalou como uma névoa espessa, enquanto os sentimentos de desespero e raiva se entrelaçavam em seu coração. Com o olhar fixo em Ana, Maria sabia que precisava agir. A vida de sua família estava em jogo e agora, mais do que nunca, ela precisava descobrir até onde iria para salvar aqueles que amava. E, em meio ao caos, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era sua irmã? Com a boca seca e o coração pesado, Maria se preparou para a batalha. O que viriam a seguir? O que mais estava escondido sobre a superfície dessa guerra familiar? A tempestade malvada estava apenas começando. Maria ficou paralisada, seu coração disparando, enquanto a cena ao seu redor se desenrolava em câmera lenta. O grito da neta atravessou a confusão, mas sua mente estava turva. Ela precisava chegar até lá, precisava proteger a pequena. Em meio ao caos, uma figura surgiu do fundo da praça. Era seu filho, Rafael, que ela pensou ter perdido para sempre. Ele estava ali, com expressão alarmada. Vovó, vovó! Ele gritava, com os olhos arregalados. O som do estrondo da batida ainda ecoava e Maria sentiu um frio cortante. Para onde olhar? O carro continuava a soltar fumaça. As sirenes uivavam e a multidão se aglomerava de forma caótica. Mas Rafael, o que ele estava fazendo ali? Eu vim te ajudar! Ele gritou, correndo em direção a Maria. Porém, antes que ela pudesse responder, um movimento rápido atrás dele chamou sua atenção. Uma sombra se aproximou. E Maria percebeu que não era apenas o carro que trazia perigo. Era uma figura encapuzada, seus olhos brilhando de uma forma sinistra. Ela sentiu um arrepio na espinha. Rafael, cuidado! Gritou, mas era tarde demais. A pessoa avançou rapidamente e, em um movimento fluido, desferiu um golpe que derrubou Rafael no chão. Maria congelou. Um grito de terror lhe escapou, mas não era apenas pela queda do filho. No mesmo instante, a figura encapuzada tirou o capuz. O rosto que apareceu diante de Maria trouxe um sofrimento que ela nunca poderia imaginar. Era Ana, a irmã de Roberto. A mulher que havia desaparecido anos atrás e que todos acreditavam estar morta. Surpresa, não é? Ana disse com um sorriso torto. Você achava que estava sozinha nessa? Que o mundo estava contra você? Ah, Maria, você sempre foi tão ingênua. A voz dela tinha um tom cortante e Maria sentiu seu estômago revirar. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Maria perguntou, tremendo. A certeza de que Ana era responsável por tudo aquilo deixou seu sangue gelado. A mulher riu, um riso gélido que ecoou na praça. Você realmente não entendeu nada. A morte de Caio, a queda do seu filho. Isso tudo foi parte do plano. Nesse momento, a multidão começou a agitar-se, mas Maria estava em choque. Não conseguia pensar. Ana não era apenas uma sombra do passado, mas uma ameaça real e iminente. Mas antes que pudesse imaginar uma reação, Ana levantou a arma. E o ar ao redor deles pareceu congelar. Não! Não vou deixar você machucar mais ninguém! Gritou Maria, uma voz embargada. O desespero pelo que poderia acontecer com seus filhos a atacava como um furacão. Ah, mas então, um grito cortante atravessou a praça. Pare! Pelo amor de Deus! Maria virou-se rapidamente. Era a mulher do lenço vermelho que havia encontrado na multidão antes. Ela estava ali, fervendo de determinação.
O que você fez, Ana? Isso não é o que planejamos. Maria ficou sem entender o que era aquilo. O que essa mulher tinha a ver com tudo? Ana, confusa, hesitou. Você deveria estar longe disso. A situação ficou fora de controle. Fora de controle? Você trouxe isso a ela! A mulher gritou, apontando para Maria. O que você não entende é que a única maneira de manter tudo em ordem é acabar com isso de uma vez. Você não pode controlar a verdade. Nesse momento, os olhos de Maria se arregalaram. Verdade? Que verdade? A tensão era palpável enquanto as duas mulheres trocavam olhares que transmitiam um mundo de segredos. Ana começou a tremer. Você não sabe o que está em jogo, Maria. Eu fiz isso para protegê-la. As palavras dela atingiram como um soco no estômago. O que significava aquilo? Protegê-la de quê? A mulher de lenço vermelho avançou. Ela não está te protegendo, Maria. Ela está no centro de tudo isso. Você não pode confiar nela. Você não é a única que perdeu. Todos nós perdemos. As palavras dela deixaram Maria em estado de choque. O vazio dentro dela começou a se encher com dúvidas. O que você quer dizer? O que você perdeu? Rafael! Gritou a mulher, sua voz quase um sussurro. E, de repente, o mundo de Maria girou. Rafael? Como assim? A confusão a dominava. A vida de sua família estava em perigo. E agora não sabia mais em quem confiar. Nesse instante, uma explosão repentina cortou o ar e as luzes da praça piscavam. Um novo barulho, um novo pânico. As pessoas começaram a correr em todas as direções. E no meio disso tudo, uma revelação que não podia ignorar. A verdade estava muito mais perto, mas também mais assustadora do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Maria olhou para Ana, depois para a mulher do lenço vermelho. O que mais estavam escondendo? E Rafael, quem ele realmente era? De repente, tudo parecia um grande quebra-cabeça. E as peças que faltavam eram daquelas que poderiam mudar para sempre tudo o que conhecia. A tempestade malvada estava apenas começando e Maria sentia que as sombras se tornavam mais profundas a cada segundo. Maria estava paralisada. Seu coração acelerava enquanto a cena ao seu redor ganhava vida. O grito da neta alcançou seu coração como uma lâmina afiada. Mas não havia tempo para hesitar. Com um movimento rápido, ela correu em direção à pequena, os olhos fixos na figura encapuzada que ainda estava na sua frente. Ana sorria com um toque de malícia, como se estivesse delirando com o caos. Você não pode proteger seus amados, Maria. Eu não vou deixar você machucar ninguém. Maria gritou, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. Mal percebeu que a mulher do lenço vermelho estava se aproximando. O caos tomou conta da praça e a tensão parecia uma tempestade prestes a explodir. Um novo barulho ressoou, um estrondo ensurdecedor que fez a multidão recuar em pânico. Um homem alto e robusto apareceu de repente entre a fumaça do carro, os olhos fixos em Maria. Ele tinha um olhar determinado e sua presença emanava uma força quase palpável. Maria, é uma armadilha! Caia fora! Ele gritou, mas no mesmo instante algo metálico brilhou enquanto Ana apertava o gatilho. O que está acontecendo? A pergunta de Maria ficou presa na garganta quando ela viu o homem. Era o marido de Ana, perdido há anos, o mesmo que acreditava estar morto. Rafael, que estava apenas alguns passos atrás, gritou em horror. Não, não faça isso! O disparo ecoou. O som estonteou Maria.
Para um instante, tudo ficou em câmera lenta. A bala não foi em direção a Maria. Em vez disso, a mulher de lenço vermelho se colocou na frente dela como um escudo. O corpo dela se curvou. Com um estremecimento, ela caiu e um choque percorreu a praça. Não! Maria gritou, correndo para o lado da mulher caída. Mas a cena ficou mais caótica. O chão tremia sob pés apressados e gritos de pessoas misturavam-se ao som das sirenes ainda ao fundo. Você matou a única pessoa que poderia te ajudar! Ana gritou. A expressão de desespero agora era nítida. O homem que se aproximou de Maria olhou de forma intensa para Ana e, neste momento, Maria percebeu que não era só ele que estava envolvido na trama, mas que ele sabia mais do que deixava transparecer. Você não entendeu, Ana! O homem exclamou, a voz grave rasgando a tensão no ar. A verdade não é apenas sua, está em nós. Mais confusa do que nunca, Maria olhou entre as duas partes em conflito. Cada revelação parecia derrubar as paredes da sua realidade. O marido de Ana? Ele estava ali. E por quê? Quem mais está envolvido? Maria perguntou, a garganta seca enquanto as palavras saíam como um sussurro. Ana, repleta de fúria, olhou para o marido. Você prometeu que manteria isso em segredo. Como pôde traí-la assim? O rosto dele estava congelado entre o amor e a traição. Nesse momento, tudo fez sentido. A mulher do lenço vermelho não era uma estranha. Ela era parte da família, parte da verdade que Maria não podia ver. Você é minha irmã também? Maria questionou com incredulidade. Uma revelação que abria um abismo entre elas. Rafael, ainda em choque, balançou a cabeça. É sério, mãe. Eles fabricaram tudo isso. Está tudo interligado. Agora, todos estavam além de qualquer explicação. O corpo da mulher caía e o olhar de Ana se tornava mais sombrio. A movimentação da multidão poderia ser vista como um filme, um pesadelo tomando forma. Não podemos fazer isso aqui, o homem informou. A urgência na voz dela impulsionou Maria. Se ficarmos mais tempo, perderemos tudo. Com o pensamento em sua meta, em seus amores, Maria ficou paralisada. Era isso que queria? A verdade revelada, mas a que custo? A dor de cada escolha mal feita estava à vista. O que mais estava oculto nas sombras da sua história? E como segredos poderiam realmente destruir famílias? A praça agora se tornava uma arena. As nuvens estavam pesadas e a vida de todos parecia um fio prestes a se romper. Maria sentiu uma onda de culpa e a necessidade de proteger a única coisa que ainda restava. O que realmente estava por trás da morte do marido de Ana? Quem era o verdadeiro inimigo? E antes de sair, ouvindo passos atrás de si, uma pergunta apertava. Quantas máscaras mais deveriam cair? Maria estava paralisada. Seu coração acelerava enquanto a cena ao seu redor ganhava vida. O grito da neta alcançou seu coração como uma lâmina afiada, mas não havia tempo para hesitar. Com um movimento rápido, ela correu em direção à pequena, os olhos fixos na figura encapuzada que ainda estava na sua frente. Ana sorria com um toque de malícia, como se estivesse delirando com o caos. Você não pode proteger seus amados, Maria. Eu não vou deixar você machucar ninguém. Maria gritou, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. Mal percebeu que a mulher do lenço vermelho estava se aproximando. O
caos tomou conta da praça e a tensão parecia uma tempestade prestes a explodir. Um novo barulho ressoou, um estrondo ensurdecedor que fez a multidão recuar em pânico. Um homem, alto e robusto, apareceu de repente entre a fumaça do carro, os olhos fixos em Maria. Ele tinha um olhar determinado e sua presença emanava uma força quase palpável. "Maria, é uma armadilha! Caia fora!" Ele gritou, mas no mesmo instante algo metálico brilhou enquanto Ana apertava o gatilho. "O que está acontecendo?" A pergunta de Maria ficou presa na garganta quando ela viu o homem. Era o marido de Ana, perdido há anos, o mesmo que acreditava estar morto. Rafael, que estava apenas alguns passos atrás, gritou em horror. "Não, não faça isso!" O disparo ecoou. O som estonteou Maria. Para um instante, tudo ficou em câmera lenta. A bala não foi em direção a Maria. Em vez disso, a mulher de lenço vermelho se colocou na frente dela, como um escudo. O corpo dela se curvou. Com um estremecimento, ela caiu e um choque percorreu a praça. "Não!" Maria gritou, correndo para o lado da mulher caída. Mas a cena ficou mais caótica. O chão tremia sob pés apressados e gritos de pessoas misturavam-se ao som das sirenes ainda ao fundo. "Você matou a única pessoa que poderia te ajudar!" Ana gritou. A expressão de desespero agora era nítida. O homem que se aproximou de Maria olhou de forma intensa para Ana. E neste momento, Maria percebeu que não era só ele que estava envolvido na trama, mas que ele sabia mais do que deixava transparecer. "Você não entendeu, Ana!" O homem exclamou, a voz grave rasgando a tensão no ar. "A verdade não é apenas sua. Está em nós." Mais confusa do que nunca, Maria olhou entre as duas partes em conflito. Cada revelação parecia derrubar as paredes da sua realidade. O marido de Ana, ele estava ali. E por quê? Quem mais está envolvido? Maria perguntou, a garganta seca, enquanto as palavras saíam como um sussurro. Ana, repleta de fúria, olhou para o marido. "Você prometeu que manteria isso em segredo. Como pôde traí-la assim?" O rosto dele estava congelado entre o amor e a traição. Nesse momento, tudo fez sentido. A mulher do lenço vermelho não era uma estranha. Ela era parte da família, parte da verdade que Maria não podia ver. Você é minha irmã também?" Maria questionou com incredulidade. Uma revelação que abria um abismo entre elas. Rafael, ainda em choque, balançou a cabeça. "É sério, mãe? Eles fabricaram tudo isso. Está tudo interligado." Agora todos estavam além de qualquer explicação. O corpo da mulher caía e o olhar de Ana se tornava mais sombrio. A movimentação da multidão poderia ser vista como um filme, um pesadelo tomando forma. "Não podemos fazer isso aqui", o homem informou, e a urgência na voz dela impulsionou Maria. "Se ficarmos mais tempo, perderemos tudo." Com o pensamento em sua neta, em seus amores, Maria ficou paralisada. Era isso que queria? A verdade revelada, mas a que custo? A dor de cada escolha mal feita estava à vista. O que realmente estava por trás da morte do marido de Ana? Quem era o verdadeiro inimigo? E antes de sair, ouvindo passos atrás de si, uma pergunta apertava. Quantas máscaras mais deveriam cair? Nesse instante, um grito estrondoso cortou a praça como um raio. O pânico se intensificou e então um novo choque, uma segunda explosão, desta vez muito mais perto.
O chão sob seus pés tremeu violentamente e uma nuvem de fumaça e destroços os envolveu. As pessoas gritavam, algumas caíam, outras corriam em direções aleatórias, sem saber para onde ir. Maria, venha! Gritou Rafael, puxando sua mão, mas ela estava paralisada, sem saber se deveria olhar para Ana ou para o homem misterioso. Não, temos que, gritou Maria, mas a explosão era ensurdecedora. Quando a poeira assentou, um buraco enorme se abria na praça, criando um vazio que parecia engolir tudo. De repente, do fundo do buraco, figuras começaram a emergir. Eram pessoas, mas não qualquer um. Eram figuras familiares que Maria jamais esperaria ver ali. Seu pai, que desapareceu há anos, estava no meio daquelas sombras e ao seu lado sua mãe. Ambos tinham expressões de raiva e dor. Você não deveria ter voltado, Maria, exclamou seu pai, a voz dele cheia de desdém. Você não sabe o que está fazendo? A pressão do momento subiu a um nível insuportável. Maria mal podia acreditar. O que estava acontecendo? O choro da neta ao fundo, a fúria de Ana, a traição do marido, tudo se misturava em uma tempestade caótica. Essas pessoas estão aqui para proteger o que é nosso, e você não tem noção do poder que invocou, gritou o homem, agora revelando seu verdadeiro papel na história. Ele tinha uma ligação com a família que Maria nunca teria imaginado. O verdadeiro jogo estava apenas começando, e as revelações eram muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O que Maria faria quando confrontasse o passado que pensou que tinha deixado para trás? E como as decisões de hoje moldariam o amanhã? A praça, agora um campo de batalha de verdades reveladas, estava repleta de segredos. E Maria sentiu que os laços familiares estavam prestes a serem testados até seu limite. A queda poderia ser a salvação ou a destruição. O que mais ainda estava escondido sob as sombras? Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Maria estava paralisada, seu coração acelerando, enquanto a cena ao seu redor ganhava vida. O grito da neta alcançou seu coração como uma lâmina afiada, mas não havia tempo para hesitar. Com um movimento rápido, ela correu em direção à pequena, os olhos fixos na figura encapuzada que ainda estava à sua frente. Ana sorria, com um toque de malícia, como se estivesse delirando com o caos. Você não pode proteger seus amados, Maria. Eu não vou deixar você machucar ninguém, gritou Maria, a voz tremendo entre a raiva e o desespero. Mal percebeu que a mulher do lenço vermelho estava se aproximando. Mas antes que pudesse agir, uma estrondosa explosão cortou o ar. A praça tremeu e os olhos de todos se voltaram para a origem do barulho. Uma nuvem de fumaça subiu em direção ao céu, coberta por gritos e confusão. Maria ficou paralisada, sem saber se corria para a neta ou se enfrentava a Ana. Levante-se! Seu instinto gritava, mas as sombras ao redor eram esmagadoras. Ao olhar para Ana, o rosto dela se transformou em uma máscara de fúria. Você vai pagar por isso, disse, sacando uma arma que tinha se escondido sob a capa. Não, não faça isso! Maria implorou, a voz cheia de medo. Mas tão rápido quanto a tensão aumentou, um grupo de homens surgiu do meio da multidão. Eles pareciam tão armados quanto determinados, e logo o clima mudou novamente. A mulher do lenço vermelho estava caída. Mas antes que alguém pudesse se mover, um dos homens gritou. Ela não é a única que precisa ser calada.
Ana olhou para eles, o desprezo em seu olhar agora misturado com um toque de medo. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou, perplexa. O homem mais alto tomou a frente e seus olhos ardentes correspondiam ao caos ao redor. "Estamos aqui para resolver essa bagunça de uma vez por todas." E então ele apontou para Maria. "Ela sabe muito, elas todas sabem." Um novo momento de silêncio caiu. Maria mal conseguia processar aquilo. "O que vocês querem de mim?" questionou, sua voz entrecortada. Era um enfrentamento direto e algo dentro dela titubeava. A revelação que se seguia parecia abalar o mundo inteiro. "Não é sobre você", o homem continuou. "É sobre a verdade escondida. O que você não sabe é que sua própria irmã está entre nós. E todas as tragédias da sua vida foram frutos disso." Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Ana era apenas uma marionete em um jogo muito maior. O homem olhou para Ana e, em um tom gelado, disse: "Como você pode ser tão ingênua, Ana? Você achou que poderia controlá-las?" Ana virou a cabeça e seu olhar se acendeu com raiva. "Você não pode entrar na minha vida assim. Você não tem poder aqui." As revelações estavam se desenrolando como um quebra-cabeça montado às pressas. "Então é tudo uma farsa?" Maria exclamou. "Nada do que vocês disseram era verdade?" O homem fez uma pausa, como se esperasse esse momento, e então, verdadeiramente, atirou a bomba. "Quando seu filho morreu, foi por causa de um plano que vem se arrastando há anos. O verdadeiro responsável é alguém que você confia mais do que imagina." A mente de Maria começou a girar. Quem é esta pessoa?" indagou, a ansiedade e a revolta queimando dentro dela. Mas em vez de responder, o homem disparou um alerta. "O tempo está se esgotando. A verdade está prestes a emergir e você tem que escolher de que lado está nessa batalha." Então, como se as peças estivessem todas no lugar, eles começaram a recuar e desvanecer na fumaça. Enquanto isso, Rafael gritava: "Mãe, não! Não deixe eles ir embora! Eles têm as respostas que precisamos." Maria se viu em um campo de batalha em sua própria mente, cercada por fantasmas do passado distante, enquanto seus laços familiares eram empurrados até o limite. Ela olhava para Ana, então para Rafael, e tudo parecia girar em torno dela. "O que mais está escondido aqui?" Sua voz tremia enquanto um pânico profundo a dominava. Mas o passado continuava se agitando nas sombras. Essa batalha estava apenas começando. Como um eco distante, a revelação de que as verdadeiras peças do tabuleiro estavam prestes a se mover novamente deixava a inquietação vibrando nas veias de Maria. E ela sabia, tudo o que acreditava estava prestes a ser despedaçado. O que mais estava por vir? Quem realmente poderia ser o seu maior inimigo? A tempestade ameaçava erguer suas asas novamente, e Maria estava prestes a ver seu mundo desmoronar ainda mais. Maria estava em choque. O passado, com suas traições e segredos, sobrecarregava sua mente. O homem que antes parecia ser um aliado, agora revelava um lado podre, e Ana, ali com suas máscaras, destruía a confiança que Maria tinha em tantos. O destino de todos dependia para onde cada escolha os levaria. A confusão tomava conta de tudo, enquanto o caos aumentava ao redor. "Vamos! Precisamos sair daqui!" gritou Rafael, puxando Maria pela mão. Ela olhou para a mulher do lenço vermelho,
caída, mas havia uma nova determinação brilhando em seus olhos. Não podemos deixar isso assim. Mas a voz dela parecia distante, quase sufocando na confusão. O burburinho da multidão crescia, misturando gritos e sirenes. Maria percebeu que precisava fazer uma escolha. Um grito de força irrompeu de seu peito. A verdade pode ser sombria, mas não vou deixar que isso destrua minha família. Com um movimento rápido, ela se virou para Ana, a fúria se convertendo em algo mais. Compaixão. Você está presa nesta teia, Ana. Libere-se. A verdade pode salvar você também. Um silêncio tenso pairou sobre a praça. Ana hesitou e Maria viu um lampejo de dúvida nos olhos dela. A identificação da dor começou a quebrar o gelo. Juntas podemos enfrentar isso, mas separadas seremos destruídas. As palavras pareciam ecoar na mente de todos, como um chamado para se reunirem. O homem que estava ao lado de Ana olhou para ela, um misto de raiva e preocupação. Você sabe que a única saída é enfrentar o que está escondido, não é? A tensão crescia. Maria sentia que o tempo estava se esgotando. Chega! Gritou Maria. Mãos levantadas em um gesto de rendição. Vamos buscar as respostas. Precisamos desmantelar essas mentiras, mas precisamos fazer isso juntas. Com um olhar determinado, ela se aproximou da mulher do lenço vermelho, que ainda estava estendida no chão. Não podemos deixar que sua queda seja em vão. Vamos honrar a verdade que ela defendeu. A presença de poder e unidade começou a contornar a cena. As pessoas, uma por uma, começavam a se mover com um novo propósito. Rafael e outros aliados se uniram enquanto se afastavam do conflito. No fundo da praça, a fumaça começou a se dissipar, revelando o que estava escondido. Então vamos juntos e vamos expor tudo. Ana finalmente cedeu. As palavras saíram como um sopro de alívio. Maria sorriu, sentindo que o peso do mundo estava começando a se levantar de seus ombros. Mas antes de partir, uma explosão de luz cortou o céu. O campo de batalha agora estava mudando para uma nova realidade. Algo dentro de Maria começou a vibrar. Apenas vamos! Não olhem para trás! Gritou, segurando a mão de Rafael e puxando todos. Precisavam avançar, descobrir a verdade que poderia trazer não apenas alívio, mas também redenção. Enquanto o grupo seguia em frente, novos rostos e novas alianças se formavam. No entanto, a pergunta ainda pairava sobre eles. Quem estava realmente no controle? A dimensão da verdade a ser enfrentada estava ainda longe de ser totalmente revelada. Com o refúgio se aproximando, Maria sabia que o verdadeiro desafio não estava apenas na luta contra os inimigos, mas na redenção de cada alma que agora caminhava ao seu lado. O que estava por vir? A história ainda não tinha terminado. E então chegamos ao fim desse capítulo. Mas aqui, seu apoio é fundamental. Você precisa se inscrever agora. Não perca nossas próximas histórias exclusivas que podem tocar ainda mais em seus sentimentos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos fortalecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou super curioso para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é muito importante e juntos vamos desbravar mais aventuras.